Você já sentiu a estranha sensação de que alguém se arrepende amargamente por ter te subestimado? Como se, em silêncio, eles estivessem sendo engolidos pela própria escolha de ter virado as costas para você? Pois é, hoje você vai descobrir a verdade que eles jamais terão coragem de admitir em voz alta. Eles não estão apenas arrependidos, eles estão sendo assombrados pela sua ascensão. Você não apenas superou, você se tornou tudo aquilo que eles temiam. Incontrolável, inquebrável, inesquecível. E agora, você está prestes a ativar a última fase dessa transformação. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é uma ativação. A sua presença aqui é um sinal. Curta este vídeo agora, ative o sininho e escreva 99 aqui nos comentários. Esse é o número do renascimento total. Escreva 99 para declarar ao universo: nada nem ninguém pode mais me deter. Não fique apenas assistindo. Declare, sinta, desperte. Eu estou falando com você que se arrepiou no primeiro segundo desse vídeo. Não assista isso como se fosse só mais um conteúdo. Não pense em ver depois. O depois não existe para quem está pronto. Escreva 99 agora, porque a contagem já começou. E cada segundo que passa, a justiça espiritual se aproxima, com mais força, mais clareza, mais poder. Existe um tipo de silêncio que não conforta, ele perturba. É aquele momento em que aqueles que te julgavam fraco, inferior ou sem potencial, se calam não por respeito, mas por choque. Eles não esperavam te ver de pé, muito menos ver você crescendo, florescendo em meio ao caos que eles mesmos ajudaram a criar. Esse silêncio é o grito da derrota deles, um grito abafado pela realidade incontestável do seu renascimento. O silêncio que antes era sinal de desprezo, hoje é sinal de rendição. Durante muito tempo, você foi desacreditado. Seus passos foram observados com desdém, suas vitórias ignoradas, suas dores minimizadas. Tentaram fazer com que você acreditasse que o mundo só girava se eles estivessem por perto, que seu valor dependia da aprovação deles. Mas hoje, ao te ver inabalável, sua presença se torna incômoda, porque revela o quanto estavam errados sobre você. E o silêncio que antes vinha carregado de indiferença, agora vem impregnado de arrependimento e confusão. Eles não sabem mais como te ler, como te rotular, como te diminuir. Você se tornou um enigma que desafia as narrativas antigas. Sua evolução não cabe mais nas palavras que eles costumavam usar para te reduzir, e isso os deixa desconcertados, porque agora, toda vez que eles olham para você, são forçados a confrontar uma verdade desconfortável. O problema nunca foi você. Foi a visão limitada que eles tinham da sua grandeza. Toda vez que alguém duvidava da sua capacidade, era como se apostassem em sua queda. Eles se sentiam confortáveis com sua dor, riam de seus tropeços, comentavam às escondidas como você jamais seria alguém digno de admiração. A mesa estava posta, e as fichas foram jogadas, apostaram alto na sua derrota. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto apostavam, você se reconstruía no silêncio, longe dos holofotes, forjando sua força nas sombras. A vitória que você conquistou não veio fácil. Veio entre lágrimas engolidas, noites de insônia, gritos internos calados pelo peso da resistência. Eles não estavam lá quando tudo desabou, quando tudo doía. E é justamente isso que torna seu triunfo tão amargo para quem duvidou de você. Porque agora, tudo o que resta a eles é o gosto metálico da perda. Não de dinheiro, mas de controle, de narrativa, de ego. Eles perderam miseravelmente porque não entenderam que você era a exceção, não a regra. E agora que você venceu, eles não têm mais argumentos. Seus olhos denunciam o desconforto, suas palavras são evitadas, seus gestos carregados de constrangimento. Porque no jogo da vida,
Apostar contra alguém que tem propósito, fé e resiliência é perder antes mesmo da partida começar. Eles jogaram com cartas marcadas pela arrogância e esqueceram que você estava escrevendo suas próprias regras. Se essa mensagem está tocando você de alguma forma, se você sentiu que esse vídeo está falando direto com a sua alma, então considere apoiar essa criação através do Super Thanks. Pode ser R$2, R$10, 20 ou até R$50. Qualquer valor é uma forma de dizer: eu reconheço a força dessa transmissão, eu ancoro essa energia na minha vida. Seu gesto, por menor que pareça, envia uma frequência de reciprocidade para o universo, e tudo o que é dado com consciência volta multiplicado. Clique no coraçãozinho do Super Thanks agora e vibre com a gente nessa transformação. A rejeição tem um gosto amargo, especialmente quando vem de quem você mais esperava apoio. É como se cada não, cada ausência, cada desprezo deixasse uma cicatriz invisível. Mas o que eles não sabiam é que enquanto te rejeitavam, você construía uma armadura feita de todas aquelas dores. Uma armadura que não te endureceu, mas te fez imbatível. Porque cada vez que você foi empurrado para longe, você deu um passo para dentro de si, e ali encontrou a força que ninguém te ensinou. Você aprendeu a viver com o vazio e transformá-lo em potência. A ausência de amor virou combustível. A indiferença virou impulso. A humilhação virou consciência. E a cada vez que alguém te ignorava, te fazia se sentir pequeno ou te fazia duvidar de si, uma nova parte da sua essência acordava. Eles não entendiam que estavam, na verdade, moldando um ser humano que jamais dependeria da aprovação externa para florescer. Hoje, sua força não vem de ter sido aceito, mas de ter sido rejeitado e ainda assim ter escolhido crescer. Eles te rejeitaram, esperando que você se encolhesse, que você se apagasse, mas você explodiu em luz. E agora, ao te verem brilhar, são obrigados a reconhecer que a força que tanto tentaram anular foi justamente o que te tornou invencível. A dor, membro da humanidade, se transformou em revolução. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem está vibrando dentro de você. E eu quero saber, quem é que está realmente presente nesse processo? Comente agora mesmo aqui embaixo. Estou pronto. Esse é o seu selo energético. É a sua resposta para o universo dizendo: eu não fujo mais do meu poder. Eu aceito minha transformação. Eu leio todos os comentários. E quando você escreve isso, você ancora ainda mais essa verdade no seu campo. Não assista calado. Declare: estou pronto. Por muito tempo você achou que era o problema, que talvez estivesse exagerando, sendo sensível demais ou até mesmo ingrato, porque as pessoas ao seu redor usavam máscaras tão convincentes que pareciam sinceras. Elas ofereciam sorrisos que escondiam veneno, conselhos disfarçados de manipulação, afeto camuflado de controle. E, em algum nível, você acreditou, se culpou. Tentou se moldar para caber nas expectativas tortas que te impuseram. Mas um dia, tudo desmoronou. E você viu. Viu que o reflexo que tentavam impor a você nunca foi seu. Era o deles. Eles projetavam suas inseguranças, suas limitações, seus medos em você. Te chamavam de difícil porque não podiam te controlar. Te chamavam de ingrato porque não conseguiam mais te prender pela culpa. Quando as máscaras caíram, não foi você que se desfez. Foram eles. E nesse colapso, a verdade veio à tona como um clarão que queima. A partir desse momento, você começou a se enxergar com outros olhos. E o que viu foi alguém que sobreviveu a todo esse teatro emocional. Alguém que resistiu às manipulações, que atravessou o campo minado das relações tóxicas e saiu do outro lado mais inteiro do que nunca. As máscaras caíram, sim, mas foi você quem permaneceu de pé. Ninguém espera ser ferido por quem deveria proteger. Quando a dor vem de um estranho, ela incomoda. Mas quando vem da família, ela sangra mais fundo.
São aqueles olhares frios durante suas conquistas, as palavras não ditas, o apoio sempre condicional, aquela crítica disfarçada de conselho, aquela comparação disfarçada de preocupação. Aos poucos, você foi percebendo que os maiores sabotadores da sua jornada estavam dentro de casa, e isso te quebrou por dentro. Eles não batiam a porta na sua cara, faziam pior. Te ofereciam uma cadeira na mesa, mas nunca um lugar real no coração. Alimentavam sua dúvida com pequenas sementes de inferioridade. Diziam que era para seu bem, quando na verdade era para manter o controle. E você, em nome da paz, se calava. Engolia o choro, se culpava pela distância, tentava ser mais aceitável. Até que entendeu. Não era você o problema, era o ciclo. E foi aí que algo despertou dentro de você. Um grito mudo que dizia: chega! Você não nasceu para ser o saco emocional de ninguém. Cortar laços não é deslealdade, é sobrevivência. Você escolheu se priorizar, mesmo quando isso significou caminhar sozinho. E hoje, a paz que você carrega no peito vale mais do que qualquer laço de sangue que vinha carregado de veneno silencioso. Durante anos, você caminhou com medo de incomodar, medo de parecer demais, medo de ultrapassar o espaço que te permitiam ocupar. Você se acostumou a pedir desculpas por ser intenso, a minimizar sua luz, para não ofuscar os olhos de quem se acomodava nas sombras. Suas palavras eram medidas, seus sonhos abafados, suas vitórias diminuídas. Você foi ensinado a pedir permissão para existir plenamente, como se sua grandiosidade precisasse da aprovação de alguém para florescer. Mas a verdade é que ninguém pode autorizar aquilo que já nasceu legítimo. A sua ascensão não começou quando te aplaudiram, mas quando você parou de esperar os aplausos. Ela começou no exato momento em que você escolheu se levantar, mesmo sem apoio, mesmo ouvindo vozes dizendo que não era para tanto. Você aprendeu que quem espera permissão se atrasa, se limita, se encolhe. E foi ali, na decisão silenciosa de seguir em frente apesar da falta de incentivo, que o seu destino mudou. Porque a liberdade que você buscava fora sempre esteve no momento em que você disse: eu não preciso que ninguém diga que eu posso. Hoje, sua existência inteira se tornou uma afirmação. Você não apenas parou de pedir permissão. Você começou a ocupar espaço, a reivindicar território emocional, a construir presença, e isso incomoda. Porque enquanto muitos ainda vivem presos na espera pela validação, você já está lá na frente, trilhando uma estrada que você mesmo pavimentou com coragem e verdade. Sua ascensão é a prova viva de que ninguém pode barrar quem para de pedir licença para viver. Existem pessoas que não suportam ver alguém como você, autêntico, intenso, cheio de potencial. Essas pessoas, movidas por insegurança e controle, tentaram te silenciar, te diminuir, te empurrar para um canto escuro onde pudessem continuar sendo o centro da atenção. Elas usaram sarcasmo, indiferença, sabotagem emocional. Tentaram te convencer de que sua luz era exagerada, que seu brilho era incômodo. Mas o que elas não sabiam é que, ao tentar te apagar, estavam alimentando uma chama que já era indomável. Cada tentativa de controle, cada palavra carregada de desprezo, cada ausência estratégica, tudo isso virou lenha para o fogo que arde dentro de você. Um fogo que não consome, mas transforma. Um fogo que não destrói, mas revela. Você renasceu das brasas que eles deixaram achando que seriam as cinzas finais. Mas seu espírito, teimoso e ancestral, se levantou ainda mais forte, mais consciente, mais comprometido com sua própria verdade. Eles queriam um fim silencioso. O que conseguiram foi o início de uma revolução interna. E agora eles observam atônitos, porque o que nasceu em você é inapagável. Sua luz já não busca aceitação, ela apenas existe, intensa, firme, incontestável. Você se tornou um lembrete diário de que a tentativa de apagar alguém pode ser justamente o estopim de seu despertar mais poderoso.
Eles queriam silêncio. Você se tornou trovão. Eles repetem que você mudou, que está diferente, difícil de lidar, distante. Mas a verdade é mais profunda. Você não mudou, apenas deixou de caber na narrativa que construíram para te manter limitado. Eles te conheceram em um estágio vulnerável, onde você se moldava para agradar, se escondia para ser aceito. Agora que você se ama, que impõe limites, que se escolhe, isso parece transformação. Mas não é. É revelação. A sua essência sempre foi essa. Eles é que nunca enxergaram. A mudança que eles apontam com tanto incômodo nada mais é do que sua libertação. Você deixou de aceitar migalhas, de tolerar desrespeitos disfarçados de afeto. Não é você que está distante. É o espaço entre a verdade e a conveniência deles que aumentou. E isso os assusta. Porque o controle que tinham sobre você escorreu pelos dedos. Porque agora quem dita as regras é você. Quem diz, isso eu aceito, isso eu não tolero, é a versão sua que eles não conseguem manipular. Essa versão desperta de si mesmo não se explica mais. Ela apenas vive. E isso é um desafio para quem sempre te leu com os olhos da conveniência. Você não cabe mais no rascunho emocional deles. Seu crescimento rompeu a moldura que usavam para te enquadrar. E agora, cada passo seu fora do roteiro deles é uma ameaça. Mas você não vive mais para caber. Vive para expandir. Eles não previram isso. Não imaginaram que aquele ser humano que sempre tentavam corrigir, moldar ou ignorar fosse, um dia, florescer de uma forma que iluminaria até os cantos mais escuros de suas consciências. Agora, eles olham para você com olhos que misturam perplexidade e culpa. O que antes era arrogância virou silêncio. O que antes era superioridade virou constrangimento. Porque a realidade que se impõe é dolorosa. Eles tinham você por perto e não souberam valorizar. Hoje, eles sentem o peso de cada palavra maldita, de cada gesto negligente, de cada ausência não justificada. Revivem os momentos em que poderiam ter sido apoio, mas escolheram ser obstáculo. E agora, a sua presença virou um espelho que eles não conseguem encarar por muito tempo. Porque o reflexo que aparece ali é o de alguém que resistiu ao abandono, ao desprezo, à indiferença. E mesmo assim, venceu. E isso dói mais do que qualquer acusação. O arrependimento deles não é nobre, não é seguido de pedidos de desculpas sinceros. Ele é silencioso, corrosivo, amargo, porque eles sabem que o tempo não volta, que as oportunidades se perderam. Eles queriam que você dependesse deles para crescer, e agora que você cresceu sem eles, o peso da própria irrelevância os consome. Você virou a lembrança viva de tudo o que eles não conseguiram destruir. A sua luz sempre existiu, mas era discreta, contida, apagada pelas dinâmicas de controle que te cercavam. Você se acostumou a iluminar de forma suave, quase pedindo desculpas por existir. Mas chegou o momento em que o seu brilho transbordou, rompeu as amarras e se espalhou por todos os espaços que antes te limitavam. E foi aí que eles começaram a se incomodar de verdade. Porque enquanto você brilhava com coragem, eles se viram diante de suas próprias sombras. Sua luz escancarou a escuridão que eles tentavam esconder, e isso os cegou. Eles começaram a reagir com sarcasmo, crítica, afastamento, não porque você tenha feito algo de errado, mas porque sua presença se tornou um lembrete constante do que eles não são. A sua segurança, sua autenticidade, sua liberdade emocional, tudo isso os confronta com a mediocridade confortável que escolheram. Eles não conseguem lidar com alguém que se ama, que não se curva, que não implora por aceitação. Você se tornou um raio de verdade em um mundo onde muitos ainda vivem de mentira. Cada passo seu agora soa como provocação para quem vive preso em máscaras.
Sua risada incomoda, sua presença mexe, seu silêncio assusta, porque o brilho que você carrega não se limita à aparência. Ele vem de dentro, vem da cura, vem da escolha diária de se respeitar. E esse brilho é o tipo de luz que ilumina, mas também expõe. E quem não quer ser visto, quem vive se escondendo, sente essa exposição como uma ameaça. Você não fez nada além de se tornar você mesmo. Mas isso foi suficiente para abalar os alicerces frágeis de todos que apostavam na sua submissão. Sua luz agora os cega, porque no fundo eles sabem, não existe mais retorno. Você foi longe demais, cresceu demais, brilhou demais para voltar a caber nas versões que criaram de você. E agora, resta a eles aprender a lidar com a própria escuridão, ou continuar tropeçando nela enquanto você segue iluminando o seu caminho. Muita gente confunde sua evolução com vingança. Acham que você está tentando provar algo, revidar, devolver na mesma moeda. Mas eles não entendem que o que você está vivendo vai muito além disso. Isso não é um ato de revanche, é uma correção de rota espiritual. O que está acontecendo é justiça. Não a justiça humana que busca punição, mas a justiça da vida que revela a verdade, reposiciona as peças e devolve a cada um aquilo que cultivou. Você não precisou levantar a voz, não precisou expor ninguém, não precisou destruir o que te feriu. Você apenas cresceu. E esse crescimento por si só foi o maior grito de justiça. Enquanto você curava suas feridas em silêncio, os que te feriram continuavam repetindo padrões, acreditando que tinham vencido. Mas a vida, sábia e silenciosa, foi girando. E agora, sem que você precisasse mover uma peça, a balança se equilibrou. Você se libertou dos grilhões emocionais, enquanto eles ficaram presos nas próprias tramas. E o mais poderoso disso tudo é que você não precisou se vingar. Apenas se reconectar com quem você sempre foi. A justiça chegou não pela destruição do outro, mas pela sua reconstrução. E o mais impactante é ver como a vida vai se encarregando de mostrar a verdade. Aqueles que te ignoraram, zombaram, subestimaram, agora vivem cercados por vazios que eles mesmos criaram. Sentem a ausência da sua presença, da sua luz, da sua entrega. E quanto mais tentam encontrar substitutos, mais percebem que o que você oferecia era único, incomparável. Isso não é maldição. Isso é consequência. Isso é o eco daquilo que se recusaram a ver quando ainda estavam perto de você. Você não deseja o mal a ninguém. E é isso que torna sua vitória tão superior. Enquanto eles se alimentavam de pequenos triunfos egoístas, você construiu um império interno de paz, consciência e amor próprio. Sua justiça foi se tornar alguém tão completo, tão inatingível, que qualquer tentativa de retorno ou controle se torna impossível. O universo não te vingou. Ele apenas devolveu tudo ao seu devido lugar. E agora, quem antes te desvalorizou, precisa conviver com a verdade mais dura. Você não venceu por cima deles. Você venceu apesar deles. A maior ironia dessa história é que enquanto tentavam te limitar, não imaginavam o que você poderia se tornar se tivesse a chance de crescer. Eles nunca te enxergaram por completo. Nunca viram seu potencial, sua profundidade, sua capacidade de transformar dor em beleza. E ainda que dissessem que era para o seu bem, a verdade é que queriam te manter pequeno, previsível, sob controle. Mas você não só quebrou essas correntes, você ascendeu a um nível que nem eles, nem você, poderiam ter antecipado. Você se tornou uma força, não de arrogância, mas de presença. Agora, sua existência é incômoda para quem vive da limitação dos outros. Sua fala é firme, sua energia é intensa, sua visão é ampla, você carrega um magnetismo que não pode ser domesticado, uma presença que preenche os espaços e desequilibra quem ainda não se encontrou. Eles não sabem como reagir, porque o que você é agora
Não cabe mais nos moldes que construíram para te restringir. Você se tornou algo além da compreensão rasa deles, alguém inteiro. E isso assusta. As tentativas de reenquadrar você, de diminuir sua história, de reduzir seu impacto, todas falharam. Porque agora você não precisa mais provar nada. A sua jornada se tornou evidência viva de tudo o que disseram que você não conseguiria ser. Sua postura, sua autenticidade, sua paz interna, tudo isso ecoa uma certeza silenciosa. Você não pertence mais à narrativa deles. Você pertence ao seu próprio destino. E a cada passo que dá, a distância entre quem você é e quem eles achavam que você seria se torna maior. Você não é apenas inalcançável, você é inclassificável. Eles jamais poderiam conter o que você se tornou, porque sua força nasceu daquilo que te negaram. Sua luz é feita dos pedaços que tentaram destruir. Você carrega em si o testemunho de um renascimento que não veio para impressionar ninguém, mas para libertar você. E agora, vivendo plenamente, sem acorrentar sua essência a nenhum olhar alheio, você é mais do que eles imaginaram. Você é prova viva de que o impossível acontece quando a alma decide florescer, mesmo sob os escombros do desprezo.